Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rose Custódio e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre regra de sinais no conjunto dos números inteiros. Hoje nós vamos falar como que nós vamos fazer quando nós temos adição e subtração de números positivos e negativos. Então vamos lá? How did I get here? Vamos começar então recordando a aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que o sinal de mais, ele nem sempre representa uma adição, e o sinal de menos nem sempre, né, não necessariamente, vai representar uma subtração. A partir do momento que nós começamos a estudar conjunto dos números inteiros, depois a gente vai estudar racionais, irracionais, né, números reais, nós vamos ver que em algumas situações o sinal de mais a gente vai fazer uma adição, né? E o sinal de menos em algumas situações a gente também vai efetuar uma adição. Então isso vai depender muito, né, dos números positivos e negativos da operação que está envolvendo. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas vamos retomar o conteúdo da aula anterior porque é importante para a gente entender bem a aula de hoje. Então na aula anterior nós vimos apenas números positivos e negativos. Como que a gente faria a adição, subtração, né, a operação envolvendo números positivos e negativos. E aí nós concluímos na aula anterior que toda vez que a gente tem parcelas com sinais iguais, né, números positivos ou números negativos, nós efetuamos uma adição dos números. E toda vez que nós temos números positivos e números negativos, nós efetuamos uma subtração. Então vamos lá. Na letra A, eu estou devendo R$ 5, que nós combinamos que o sinal de menos é o que a gente está devendo, né? Estou devendo R$ 5, estou devendo R$ 16, parcelas com sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Então eu vou continuar devendo, né? Agora R$ 21. Já na letra B, eu tenho 17, que ele não tem sinal e ele é um número positivo. Então, nesse caso, eu tenho 17, estou devendo 21, então eu não consigo pagar totalmente a minha dívida, eu fico devendo 4. Então, o que, que eu fiz aqui? Uma subtração dos números. Então, 21 menos 17 deu 4. E o sinal, quem que é? O sinal é o do maior número em valor absoluto. Então, entre 21 e 17, o 21 é maior. Como ele tem o sinal de menos, o sinal de menos vai para o resultado. Na letra C, eu tenho duas parcelas positivas. Então, eu tenho 25, tenho 16, vou ficar com 41. Positivo também. E na letra D, eu devo 6, tenho 18, então eu pago totalmente a minha dívida, sobra troco de 12, né? Então é o dinheiro aqui que eu tenho. Muito bem, então agora vamos ver quando eu tiver uma adição desses números, né? Então eu quero fazer uma adição com números positivos, adição com números negativos, uma adição com números positivos e negativos, como que vai ficar? Então vamos aos exemplos. Então olha só qual que é a minha situação agora. Eu tenho aqui, né, vocês vão observar aqui entre os parênteses, eu tenho aqui uma adição. Então, aqui o que eu quero fazer? Adição é juntar, né? Então, eu quero juntar aqui, olha, um número positivo, né, que é um valor que eu tenho, com outro número positivo, que é outro valor que eu tenho aqui. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Esse sinal de mais, que ele está aqui entre os dois parênteses, ele não vai alterar nada. Então, o que eu vou ficar? Eu vou continuar tendo 15, vou continuar tendo 10, né? Então, como a gente já viu pela aula anterior, eu vou ficar com quanto? Com 25. Esse 25 é um número positivo. Olha lá, de novo, na letra B. Eu tenho aqui, estou devendo nesse caso, né? Estou devendo 12
estou devendo 20 e eu quero adicionar, eu quero juntar essas dívidas. Então, o que que vai acontecer? Não vai mudar o sinal das parcelas também, não vai mudar a minha situação. Eu continuo devendo 12, continuo devendo 20 e vou ficar devendo 32. Ó, de novo, letra C. Agora, eu estou com uma dívida, né, de 14 e quero juntar aqui com um dinheiro que eu tenho de 14. Então, o que que vai acontecer também? Na hora que eu junto a minha dívida com o dinheiro que eu tenho aqui, também não vai mudar nada o sinal das parcelas. Eu vou continuar da mesma forma. Olha, esse sinal de mais aqui, você pode ver em todas as situações, ele não alterou o sinal que eu tenho aqui dentro do parênteses. Então, eu devo 14, tenho 14, pago a minha dívida, não sobra nada, né? Então, ficou 0 aqui. O 0 não é um número positivo, o 0 não é um número negativo, o 0 não tem sinal. Então, vamos continuar aqui. Na letra D. Na letra D, eu tenho aqui R$ 23, estou devendo aqui R$ 12, e aqui eu quero juntar, né? Então, eu quero juntar o que eu tenho do 23 com a minha dívida. Também não vai alterar nada aqui as parcelas. Então, eu tenho um número positivo, 23, eu tenho 23, devo 12, eu pago a minha dívida e vai sobrar R$ 11 de troco para mim. Então, mais 11. Então, aqui, o que que nós vemos aqui? Olha, na adição de números inteiros, observamos o sinal positivo ou negativo de cada número e efetuamos a operação seguindo as regras de sinais. Então, na verdade, aqui na adição, quando eu tenho um sinalzinho de mais ali entre os parênteses, não altero exatamente nada da forma que eu já vinha fazendo antes, quando eu não tinha os parênteses e nem o sinal de adição. Mas isso não vai continuar sempre assim, né? Vamos ver quando que isso vai mudar. Isso vai mudar na subtração de números inteiros. Vamos ver como é que ficam os exemplos? Então, aqui vocês já podem imaginar que ao invés de eu ter um sinal de mais entre os parênteses, eu vou ter um sinal de menos entre os parênteses. Então, olha só como é que vai ficar aqui, olha. Eu tenho 15, né? Tenho 10, mas olha só aqui no meio. Eu quero fazer uma subtração aqui. Eu vou estar tirando isso, né? É o contrário do que eu tenho, né? Eu tenho, então eu vou tirar. Uma forma talvez mais simples de você estar guardando isso, né, para facilitar depois o entendimento, quando a gente começar a colocar mais números, mais parcelas, é você imaginar que esse sinal de mais aqui, você entender que esse sinal de menos, desculpa, né? Você entender que esse sinal de menos aqui, ele vai alterar o sinal que eu tenho aqui dentro. Na verdade, ele está pedindo que você coloque o oposto do número que você tem dentro do parênteses. Então, se dentro do parênteses você tem um sinal de menos, um sinal de mais, ele está pedindo para que você coloque um sinal de menos. Então, como que vai ficar isso? Eu tenho 15, né? E agora esse sinal de menos aqui, ele alterou o sinal de dentro do parênteses. Então, o que era mais, passou a ser menos. Então, olha só, voltando aqui, olha, eu tenho 15, devo 10, como que eu vou ficar? Com 5. Depois que você faz a troca do sinal, para terminar de efetuar a sua operação, você vai fazer exatamente aos exemplos anteriores da aula anterior. Você só vai olhar se você tem uma adição ou uma subtração para você efetuar, mas depois que você eliminou os parênteses. Mais uma vez, vamos ver se fica um pouquinho melhor agora. Olha só, eu estou devendo 12, estou devendo 20. E aqui eu tenho um sinal de menos. Esse sinal de menos, ele indica que ele quer o número oposto ao que eu tenho aqui dentro. Então, se aqui dentro eu tenho um menos 20, ele está querendo o oposto de menos 20, que é mais 20. Então, como vai ficar isso? O menos 12 continua sendo menos 12, como está aqui. Mas o oposto de menos 20 é mais 20. Então, agora eu vou realizar a operação aqui. Então, aqui eu fiquei com um sinal aqui com positivo e negativo. Então, eu vou subtrair os números. Então, 20 menos 12 vai dar 8.
E o sinal é positivo porque o 20 aqui é a maior parcela e ele tem o sinal de mais. Mais uma vez. Eu tenho aqui menos 14 e eu tenho mais 14, né? Devo 14 e tenho 14. Eu quero tirar isso, eu quero subtrair. Então, eu estou querendo o oposto do que está aqui dentro. Eu quero o oposto. Então, o oposto de mais 14 é menos 14. Então, vai ficar dessa forma aqui, olha. Eu devo 14 e devo 14, eu vou então ficar devendo 28. Mais uma vez. Eu tenho 23 e devo 12. Só que aqui eu tenho o sinal de menos, então eu estou querendo o oposto do que eu tenho aqui dentro do parênteses. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu continuo com 23, positivo, mas o menos 12, eu vou colocar aqui um mais 12, o oposto do que eu tenho lá dentro. Então, agora eu fiquei com parcelas de números positivos, então eu vou fazer o quê? Somar. Então, eu vou ficar com 35, esse 35 é positivo. Então, olha só, na subtração de números inteiros, eliminamos os parênteses fazendo a troca do sinal. E efetuamos a operação seguindo as regras de sinais, né? Então, depois que eu faço a troca do sinal, que eu troco o número pelo seu oposto, eu vou voltar ao que eu tinha na situação anterior e vou só observar se eu tenho números positivos ou números negativos. Bom, aqui, ó, deixei um resuminho aqui do lado. Aqui é o seguinte, olha. Se antes do parênteses eu tiver um sinal de menos, esse sinal de menos, ele está mandando eu trocar o sinal que está dentro do parênteses. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho o sinal de mais, ele veio para fora, menos. Se fora do parênteses eu tenho um sinal de menos e dentro do parênteses eu tenho um sinal de menos também, então ele está pedindo para que eu faça a troca desse sinal e aqui fora vai sair um número positivo. Então agora é com você, né? Você aprendeu? Vou deixar aqui 4 exemplos, né, para você fazer. Você vai dar uma pausa nesse vídeo. Nessa pausa, você pode diretamente resolver os exercícios, se você achar que já pode. Ou se você quiser voltar e assistir o vídeo novamente, fique à vontade. Pause o tempo que for necessário. Resolva os exemplos e aí depois você volta aqui que eu tenho as respostas para você conferir. Eu vou ficar aqui te esperando. Bom, eu acho que você já voltou e agora você quer ver as respostas, né? Então vamos lá. Olha, aqui estão as respostas, né? Se você acertou todos os exercícios, né? Parabéns, muito bem, você está indo bem. Se você errou um ou outro, errou todos os exercícios, não tem problema. Você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser e refazer esses exemplos novamente. Eu tenho certeza que da próxima vez você vai acertar, tá? Então, nós ficamos por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula anterior, caso você não tenha assistido, quer voltar um pouquinho, ver um pouquinho melhor as regras de sinais desde o início. Eu vou deixar o link para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.